Bem, amigos e amigas da Brava, bem, amigos e amigas da Academia do Ar 360, é uma satisfação estar com vocês em mais esta live, não é? Neste período de quase pós-pandemia, os negócios começando a pipocar, não é verdade? Estamos todos aqui para falar de mais negócios, trazer para vocês informações relevantes, informações que podem influenciar a bem tanto as condições dos ambientes climatizados, como também ampliar a área de atuação dos profissionais do ramo. Meu nome é Arnaldo Parra, eu sou membro aqui da Academia do Ar 360, sou engenheiro mecânico, engenheiro de ar-condicionado, engenheiro de segurança, e hoje eu trago bastante amigos aqui, em especial meu amigo André Zagueto, também engenheiro mecânico, que vai representar aqui a SICFlux, Sictel SICFlux, mas eu tenho uma convidada muito especial hoje, em que nós temos manifestações nas mídias sociais sobre a presença feminina nos nossos trabalhos, nas nossas mídias sociais, e de fato, permeando, e por que não dizer, né, embelezando o nosso setor. Então, nós temos hoje uma convidada que me dá muita satisfação, muito prazer em poder apresentar, que é a Natália Brondani Borges, também colega engenheira mecânica e que vem abrilhantar aqui a nossa noite de hoje. Nós vamos falar sobre soluções em ventilação, soluções de novas tecnologias para controle de ambientes climatizados, com o patrocínio da SICFlux, onde o André vai conduzir uma pequena apresentação e a Natália vai nos brindar, olha só, hein? A Natália Brondani vai nos brindar com uma apresentação também sobre o tema. Eu peço que os amigos nos acompanhem nas mídias sociais, no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aí, deixe seus likes, aproveite, tem muita matéria importante. Eu mostro como preencher o PMOC, nós temos interpretação de laudos de qualidade do ar. Esses vídeos estão todos à disposição no YouTube. Nos siga também no Instagram, para nós é importante, para dar uma moral para o nosso canal, para a gente prosseguir nessa nossa visão de difusão do conhecimento ao alcance de todos, não é, pessoal? Então, eu gostaria de passar a palavra para o André, agradecendo preliminarmente também a nossa equipe técnica. Não posso me esquecer do meu amigo César, da Mônica, que sempre nos dá um baita de um backup, do nosso amigo Alan, que está dirigindo aí os aspectos técnicos, do Libório, que está atrasado como uma noiva, como sempre, mas ele também já se junta a nós aí, que é o meu sócio na Academia do Ar 360. E passarei a palavra ao André, lembrando a vocês que comentários e perguntas que vocês tiverem, por favor, já deixem aí no nosso chat do YouTube, que eu vou fazer questão de passar essas perguntas para os nossos palestrantes à medida em que for possível, tá bom? André, Natália Brondani Borges, muito obrigado pela presença de vocês e eu transfiro a palavra primeiramente para o André depois passa diretamente para a Natália. Muito boa noite. Boa noite, Parra. Boa noite, Natália. Uma ótima noite para quem está nos assistindo ao vivo. E um olá para quem está assistindo esse vídeo aí posteriormente no YouTube, nas plataformas. Bom, mais uma vez, mais uma live falando sobre ar-condicionado, sobre as boas práticas, projetos, a importância de ter um profissional na área, com a finalidade, a melhor condição e o melhor benefício para as nossas vidas, né? Tudo que nós falamos aqui sobre ar-condicionado, nós estamos falando de saúde, e não só aquele equipamentinho instalado, tem toda uma engenharia por trás, ele tem que funcionar correto, tem que ter uma manutenção. Então, na live, hoje nós vamos discutir um pouco sobre algumas soluções, projetos, PMOC, não existe um sistema funcionando sem uma manutenção. Então, mais uma live muito promissora hoje. Vou passar a palavra para a Natália para começar as apresentações também. Olá, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite, primeiramente, da SICFlux para participar, para ter essa oportunidade de falar
falar que, tipo, é a primeira mulher que vocês estão trazendo aqui para falar sobre climatização. Eu gostaria de falar dessa honra de poder estar sendo eu a representante disso. E quem sabe, assim, né, trazer mais mulheres também para essa área da climatização, que é extremamente interessante. Eu gostaria de ter muito mais colegas mulheres. Isso aí. Que bom, Sem muito dúvida. bem-vinda, em nome da Academia do Ar. Obrigada. Obrigada. Ok, gente, então, nesse momento eu vou compartilhar a minha tela. Aí, iniciarmos as atividades. Opa. Prontinho. Pronto. Tá tudo certinho? Então, vamos lá. Perfeito. Então, para iniciar, eu vou deixar o meu contato. No final também eu vou deixar aparecendo para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao tema, entre em contato comigo, consultor02@cictel.com.br. Faço um convite para acessar o Instagram, o cicloflux.profissional. Sempre tem algumas novidades do ramo da ventilação. Também, já que estamos falando de redes sociais, acessem dê aquele like e compartilhe. Se inscrevam na Academia do Ar 360, que tem ótimos assuntos aqui do nosso setor, tudo para ajudar o nosso segmento. Bom, eu trabalho na Cicloflux, sou engenheiro mecânico, trabalho com ventilação, tudo que é movimentação do ar, nós fabricamos. É uma empresa 100% nacional, fabricamos desde o pequeno ventilador de banheiro a uma pressurização de escadas. Então, o nosso segmento é ventilação. Nós estamos em Santa Catarina, Araquari, e fornecemos para o Brasil inteiro, a América do Sul e a América do Norte. Nós estamos distribuindo nos Estados Unidos, e tudo com uma empresa nacional. Então, os nossos produtos são vendidos nos Estados Unidos, América América Central, América do Sul, tudo isso com uma empresa nacional, gente. Então, o Brasil tem ótimos produtos, 29 anos de história, né? Então, é coisa boa. Um pouco da estrutura da nossa fábrica, que proporciona o desenvolvimento de todos esses produtos. Lembrando que o desenvolvimento é de grande participação dos projetistas, dos instaladores, do cliente final, e como nós temos uma estrutura com corte a laser, impressoras 3D, maquinário de ponto para balanceamento de rotores do tipo Limit Load ou Sirocco, nós conseguimos desenvolver equipamentos que atendam ao mercado. Então, todo ano nós temos pelo menos umas 2, 3 novidades com a participação dos nossos clientes. E com isso nós conseguimos equipamentos de ventilação de todos os tamanhos, né? Desde o pequeno ventilador de banheiro, uma renovação do ar, que está ligado 100% no ar-condicionado, né? Não existe um ar-condicionado sem uma renovação do ar, para a nossa segurança, né? Uma pressurização de escadas, uma extração de fumaça, exaustão de coifa, entre outras aplicações, que essas aplicações só acontecem graças ao projeto, né? Sem um projeto, não existe um sistema de ar-condicionado funcional. Então, como eu falei, né? O nosso segmento é ventilação e estamos ligados junto com o ar-condicionado. O que é o ar-condicionado? É o condicionamento do ar em uma determinada temperatura, uma umidade, uma velocidade, uma renovação do ar. Essa renovação existe, uma filtragem. Assim garantimos a qualidade do ar. Então, o ar-condicionado condiciona o ar a uma determinada temperatura, a uma determinada qualidade, que é bom para o ser humano, é bom para nós. Se eu não tenho esse condicionamento, eu estou condicionado a que o ar-condicionado está propondo, né? E com isso, há diversos pontos negativos, né? Nós sabemos sobre a qualidade do ar, qual é a importância. A Natália vai comentar um pouquinho também para vocês. Então, nós precisamos disso. Agora, se eu tenho só uma máquina de um split instalado, ou eu não tenho um sistema de condicionamento do ar, qual é a característica do ar interno, né? Olha essas imagens que eu estou mostrando aqui para vocês. Quem tem rinite, olha essa primeira imagem aqui, já dá aquela pontada, né? Começa a dar até uma dorzinha na cabeça. É um material particulado que tem dentro do ambiente. Se eu não tenho um sistema de recirculação ou uma filtragem correta, o nível do material particulado tende a subir, né? Ainda mais que fica só uma janela aberta, próxima a uma avenida ou algum outro ponto de grande contaminação. Fumaças de alguns processos internos,
desde a combustão de motores a diesel, gasolina, etanol, tudo isso geram aqueles gases prejudiciais à nossa saúde. Olha a imagem ao lado aqui, como está a qualidade do ar externo. Se a qualidade do ar externo está ruim, a qualidade do ar interno tende a piorar, né? Então, a qualidade do ar interno é de 2 a 5 vezes pior do que a externa. Se lá fora está ruim, nós precisamos tratar esse ar com uma boa filtragem, um volume de ar adequado para que ocorra essa diluição dos contaminantes internos, né? Nas imagens abaixo aqui, ó, tem um rapaz aqui que ele está com sono ou está vindo uma gripe aí. Sono, nível de CO2 elevado ou outros contaminantes afetam o nosso metabolismo, né? O nosso corpo é uma máquina, ele se desenvolveu em todos esses anos para funcionar com a composição do nosso ar, né? Qual é a composição do nosso ar? 21% oxigênio, 78% nitrogênio e outros gases que estão em mistura. A partir do momento que eu começo a mudar essa composição do ar, o nosso corpo já reage de forma diferente. Aí já vem uma sonolência, falta de disposição. Essas imagens que eu estou mostrando aqui é uma dor de cabeça. Quantas vezes você entra num local, sente aquele ar carregado, já dá uma dor de cabeça, ou quem está trabalhando fica incomodado. A partir do momento que ela sai desse ambiente, respira um ar melhor, já começa a assumir esses sintomas, né? Aqui na última imagem, só uma pessoa espirrando. Há 2 anos nós falamos muito sobre casos de Covid, né? A importância de ter uma ventilação do ar. Eu nem vou focar muito nisso, falar muito, porque nós já falamos em algumas outras lives, né? Esse assunto vai permanecer ainda. A nossa meta é não deixar isso morrer, né? Nós sabemos que a importância da qualidade do ar interno, nós falamos disso há 30 anos, sabemos que em 2 anos isso sofreu um boom e não podemos deixar a peteca cair, né? O ar-condicionado sabe agora que precisa da renovação, o cliente final sabe que tem que ter uma renovação do ar. Então, esse é o momento de permanecer com isso, né? A engenharia é essa, isso é o ar-condicionado. Bom, existem outros gases, né, nessas composições internas. Os gases são elementos naturais que estão no ar atmosférico. Alguns gases abaixo aqui que colocam em risco a nossa saúde em ambientes internos, né? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, formaldeídos, compostos orgânicos voláteis, né, os COVs, radônio, ozônio, entre outros. Quando nós falamos de Anvisa, que tem um parâmetro lá de dióxido de carbono, né, de CO2 até 1000 ppm, ele é um parâmetro para a gente saber se o ar está bom ou ruim. Se está acima de 1000 ppm, significa que a qualidade do ar não está boa, porque ele é um parâmetro. Se só a minha respiração, o meu processo aqui de respiração, eu saturei o ar com ponto de dióxido de carbono, imagina os outros contaminantes, né, que estão em conjunto. Então, se o CO2 estiver elevado, significa que não tem um sistema de renovação. Bom, o nosso mercado é dominado, né, por esses equipamentos aqui. Equipamento split, até um sistema VRF, VRV, dependendo do fabricante, né? Dependendo das evaporadoras, da forma que ele está instalado, ele é apenas conforto térmico. E nós sabemos que ar-condicionado não é conforto térmico. Tem que ter um controle de temperatura, umidade, filtragem desse ar, renovação. Então, essas aplicações aqui é de uso residencial, posso dizer assim. Se eu quiser aplicar para uso público e coletivo, eu preciso ter a mais do que isso, né? Eu preciso ter um sistema de renovação do ar. Aí eu já tenho o meu conforto térmico, eu tenho um sistema de filtragem, de renovação do ar, garantindo assim uma boa qualidade do ar interno. Bom, para isso é necessário um projeto, né? Não existe um sistema de ar-condicionado sem um projeto. O projeto ele vai evitar erros, interferências de incompatibilidade de projeto, erros de similaridades de produtos, erros de instalações, falta de informações técnicas dos equipamentos. Eu até, às vezes, quando um cliente me liga e fala, dá um exemplo bem básico, assim, eu preciso de um exaustor de banheiro para um banheiro de 5 metros quadrados. Qual que eu posso utilizar? Bom, eu trabalho com ventilação há alguns anos e ar-condicionado há mais de 10 anos. Daí eu simplesmente falo, não sei. Não sei qual é o percurso de duto que você tem, quantas interferências tem no caminho. Não é só 1 metro quadrado para aplicar o ventilador. Tem
tem outras coisas por trás disso, né? Por isso que um projeto... Tem uma pergunta boa aqui do que você está falando, André. Pode o Assis mandar, Marques Feitosa pergunta assim, nos projetos de renovação de ar, vamos fazer a insuflação somente ou também é razoável propor a exaustão em conjunto? Ótimo. Também a exaustão. O ar ele é inteligente, gente. Ele só entra aonde ele consegue sair. Então, não adianta eu tenho uma sala sem acessos externos, eu coloco um ar para dentro dela, esse ar não vai entrar, né? O ar ele é inteligente. Então, eu preciso pensar num sistema de exaustão. A mesma coisa que eu estou num quarto. Se eu abro a minha janela da esquerda, minha porta está fechada, as outras janelas estão fechadas, eu não tenho uma renovação do ar, né? É apenas uma recirculação próxima à janela. Então, temos que pensar, sim, num sistema de exaustão. Um projetista é a melhor pessoa para te auxiliar com esses sistemas. E também não existe um sistema de ar-condicionado, né? Sem uma manutenção. Pode ter o melhor projeto, o melhor produto, sem uma manutenção, vai passar 3, 6 meses, não vai estar funcionando. Então, a manutenção é indiscutível. Vou mostrar aqui um exemplo básico aqui, quando não tem uma compatibilidade de projetos, e o quanto que uma obra gasta, né, de retrabalho. Aqui é um projeto bem simples, de uma exaustão de um corredor de um hotel, na qual esse duto deveria passar pelo esse corredor de apoio e subir por um shaft, onde está o meu cursor. Então, esse duto aqui já deu uma interferência porque tinha uma rede hidráulica que deveria passar por aqui. A outra teve que quebrar a parede, onde está o meu cursor aqui, para a passagem desse duto. Então, o mestre lá, o pessoal da Civil, perdeu um tempo fazendo isso, vai ter quebrado os 11 corredores que tinham nesse hotel, fora os 7 andares. E outra coisa interessante é o shaft destinado ao ar. Olha a quantidade de fios. A elétrica se apossou, né? Não tinha esse projeto, viu aquele buraco, vamos passar a minha prumada de elétrica. Ao tempo e o atraso que aconteceu na obra, sem o projeto. Imagine num projeto desse tamanho aqui, ó, a quantidade de interferências. Olha o banheirinho aqui, ó, que eu comentei, um banheirinho de 5 metros quadrados. Qual é o exaustor que vai funcionar para ele? Poxa, não sei, olha o caminho que vai ter que fazer, né? Então, sem o projeto, é difícil falar qual é o equipamento que vai funcionar, né? Você tem que ter uma ideia geral do sistema. Ainda mais se eu falar de uma área de saúde, né? Que nós temos outras normas que falam sobre isso. A pergunta, Parra, que recebemos agora, olha aqui um exemplo bem claro dela. Temos uma sala aqui com equipamentos do tipo split, precisa fazer uma renovação do ar, não tem acesso ao meio externo. Aqui a renovação do ar feita, um ventilador, esse aqui é um ventilador da linha Max, com fio box, indo ar externo. E a exaustão? Aqui não dá acesso ao meio externo, essa janela aqui não dá acesso ao meio externo, foi necessário um ponto de exaustão, fazendo a exaustão de dentro desse ambiente. Aqui também está acontecendo, ó, tem uma renovação aqui, uma renovação baixa, né, de 50 metros cúbicos por hora, e uma exaustão também de 50 metros cúbicos por hora. Tem uma pressão neutra aqui. Dependendo do processo, você deixa uma pressão positiva ou negativa. Quem vai dizer isso é a norma. É isso aí. Olha o sistema como é bem simples, né? É um setzinho montado. Essa aplicação, vazões maiores, claro, que são caixas de ventilação maiores. Porém, um ventilador do tipo inline com uma caixa de filtragem. As curvas dos ventiladores, nós já passamos as curvas para o nosso catálogo técnico, já com a perda de carga dos filtros, né? Para você não precisar pegar a curva do ventilador, tirar a perda de carga dos filtros. Então, a curva dos nossos catálogos já é a curva disponível para o sistema. Você só precisa ver qual que é a perda de carga dos seus dutos e a vazão que você precisa. O ponto de operação e pegar Esses catálogos estão todos no site da SICFlux, né? Todos no site da SICFlux. Não precisa cadastro, é só entrar no site do sicflux.com.br que você tem acesso a todo o material técnico. Excelente. Inclusive os nossos blocos também, em AutoCAD e Revit. Aqui na realidade o ventilador funcionando. Aquele mesmo setzinho que eu montei, que eu mostrei, um ventilador, caixa de filtro, indo para dentro do ambiente. Ou eu posso trabalhar também com eles em paralelo, né? Dependendo da aplicação, se eu não quero um nível de ruído alto no sistema ou pela minha vazão, eu tenho um sistema em paralelo
fazendo o meu sistema de renovação do ar, em paralelo um sistema de exaustão. Aqui, neste caso, é uma sala de aula, mas poderia ser qualquer outro ambiente. Nós começamos a distribuir recentemente um sensor de CO2, né? Pelas normas, nós fazemos o cálculo de renovação do ar pelo máximo de número de pessoas que tem dentro do ambiente, mas nem sempre isso acontece. Eu sempre dou um exemplo de uma sala de reuniões. Ou podemos falar até desta sala de aula aqui que eu mostrei. Nem sempre tem o máximo de alunos dentro de uma sala de aula. No meu tempo de faculdade, tinha o número total de alunos em épocas de prova só, né? Nos outros dias lá, nas aulas de sexta-feira, é menos da metade. Então, se eu tenho o meu sistema de renovação do ar, o sensor de CO2, ele funciona para ventiladores monofásicos, esse modelo aqui. Então, ele faz a leitura do nível de CO2 e assim começa a modular o ventilador, com vazões de 30% da vazão, se o nível de CO2 estiver baixo, um exemplo, de 0 a 650, subiu o nível de CO2, seja numa sala de reuniões, a reunião ficou um pouco mais delicada, ou os alunos começaram a chegar para a prova, ficou de 650 a 950, o ventilador acelera. Se a sala de aula tiver total, ou a sala de reuniões lá acontecer um problema gigantesco na empresa, o ventilador vai para 100% de vazão, assim eu consigo a minha taxa de renovação correta. Aqui, só para finalizar, aqui um exemplo de um projeto para a nossa segurança, está um sistema de pressurização de escadas, né? Em um edifício, a maioria das mortes acontecem por inalação, né, do monóxido de carbono ou algum outro contaminante pela combustão que está acontecendo no momento. Então, a pressurização de escada é um sistema de ventilação que é projetado para proteger as nossas vidas, né? Então, em algum caso de sinistro, o ventilador entra em operação, jogando o ar para dentro da caixa, né, da escada de emergência, deixando uma pressão positiva, e a fumaça dos andares não consegue entrar nessa saída de emergência. Dessa forma, as pessoas conseguem sair do edifício com segurança. Isso é um sistema de ventilação para a nossa segurança que o projeto, né, tem que vir desde do projetista, né, até o projeto arquitetônico tem que prever um sistema desse daqui. Caso contrário, não funciona. Eu dou até um exemplo em São Paulo, mas em outros estados também acontecem. O projeto não recebe nenhuma bits, né, por falta desses sistemas. Bom, gente, para finalizar aqui, esse foi uma apresentação bem breve pelo tempo que nós temos, porém, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, entre no consultor02@sectel.com.br ou pelo meu telefone, o WhatsApp. Eu recebo WhatsApp todo momento, podem me ligar, que eu estou sempre à disposição. Eu vou passar agora a apresentação para a Natália, fazer a parte dela. Então, eu vou parar aqui o meu compartilhamento e já passo para a Natália. Legal. Então, vou iniciar aqui, vou compartilhar minha tela. Pronto. Perfeito. Tá certo? Então tá. Hoje eu vou falar então um pouco mais do que o André já vinha falado. Hoje eu preparei uma apresentação para a gente discutir sobre o diálogo na execução dos projetos para controle da qualidade do ar interno. O meu maior foco vai ser então a renovação de ar, aqui nesse caso. Não vai ser o controle da temperatura nem da umidade. E por que eu resolvi trazer esse tema, né? Porque, esse ano a gente tem falado muito, e eu acho que quanto mais se fala, mais se conscientiza sobre esse tema. Então, brevemente, a minha formação. Eu sou formada em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Maria, depois eu me especializei em Segurança do Trabalho. Isso me abriu muito a cabeça para a execução de projetos, que antes eu fazia um projeto e às vezes eu não pensava no processo de manutenção ou até no processo de instalação dos equipamentos. E depois que eu fiz segurança do trabalho, agora eu já fico pensando, meu Deus, como que essa pessoa vai conseguir fazer a manutenção? Ela tem uma escada, ela possui uma plataforma, então foi muito bom essa especialização. Eu trabalho atualmente na empresa Avaliare. Ali eu executo projetos de climatização e faço fiscalizações de obra.
além de vistorias também, dependendo a demanda, a gente vai fazer análise do sistema de climatização para iniciar um retrofit. Então, vamos lá. Qual que seria, então, o nosso principal motivo de fazer um controle da qualidade do ar interno? Tudo o que o André disse vai ser meio que repetido aqui, porque o principal motivo da gente estar falando sobre qualidade do ar é saúde. E pode parecer, assim, extremamente redundante falar sobre, qualidade do ar pós-Covid, porque a gente está falando disso faz muito tempo. Mas vamos lá. Em 2018, a gente foi decretada uma lei, a lei do PMOC, em que no parágrafo 3º dela fala sobre as diretrizes de qualidade do ar. Nós tínhamos uma lei e, mesmo assim, ainda vários estabelecimentos não estavam fazendo a renovação do ar necessária no ambiente, ou só climatizando com mini split, conforme o André havia falado. Então, eu acho que é muito importante a gente continuar falando sobre isso, para quem sabe a gente possa conscientizar mais ainda quem está fazendo o projeto, principalmente o cliente, na hora da compra, da importância do controle da qualidade do ar. Aqui eu trouxe umas imagens também que mostram um pouco do que o André já tinha falado, de gripe, de pandemia ali, de dores de cabeça, que são consequências de quando a gente não trata o ar do ambiente de trabalho. Aí, agora, para mudar um pouco o foco, porque enfim, a gente tem falado bastante de Covid, eu resolvi trazer um estudo da Universidade de Berkeley, do departamento de Berkeley, da Universidade de Nova York, que ele vai fazer um experimento que eu achei extremamente interessante, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, que é sobre os efeitos da concentração de CO2 em um ambiente de escritório. Eles simularam isso, eles colocaram 6 grupos com 4 pessoas, durante 2 horas e meia eles fizeram inserções de controle da concentração de CO2. Então, durante 2 horas e meia você fazia um teste sobre tomada de decisão com nível de CO2 a 600 ppm, a 1000 ppm e a 2.500 ppm. E o que aconteceu? Os participantes dos testes, eles não sabiam qual que era a concentração de CO2, eles só iam fazendo o teste e depois, no final, tiveram uma avaliação. E os resultados eu achei realmente muito impressionante, principalmente ali esse de iniciativa e o de orientação, de tarefas de orientação, que, assim, ficou uns resultados bem abaixo, sabe, do esperado. Aí, ali no final, eles conseguem concluir e eles mostram o desempenho ali. Vocês podem ver aqui que os pontinhos pretos são 2.500 a concentração, e os outros daí é 1.000 e os 600. Percebam que o pontinho azul, que é o 1.000, que é o que a Anvisa recomenda, ele está todos dentro de tá bom, tá na média, mas a partir do momento que tu eleva um pouquinho mais a concentração de O2, a parte de iniciativa do funcionário ou até mesmo do aluno, porque essa concentração de CO2 pode se dar dentro de uma sala de aula, ela já é afetada. Essas informações de uso ali, que está quase na parte do vermelho, diz sobre a capacidade de usar as informações de forma eficaz. Então, imagine isso, essa concentração de CO2 elevada dentro de uma sala de aula. Isso, com certeza, afetaria bastante a percepção do aluno. Então, passando essa parte aqui das leis e das normativas, eu resolvi colocar aqui as que eu mais uso para os meus projetos. Mas isso é só para reforçar que no Brasil a gente possui uma documentação e orientação e normas, leis que nos orientam ao controle da qualidade do ar. Não é por falta de informação que a gente não faz isso, entendeu? Então, eu acho que o Brasil ele tem, sim, uma normativa, uma regulamentação muito boa. Passando aqui. Então, tudo isso aqui que eu quis falar é para conscientizar da importância do uso, da execução de um projeto que visa a qualidade do ar interno, porque isso aí afeta diretamente a saúde e ao desempenho de quem está nesse ambiente. Então, eu gostaria de fazer um comentário, porque eu estava falando até com um colega esses dias, e ele comentou bem assim, pois é, teve o PMOC,
Mas quem fiscaliza o PMOC é a vigilância sanitária. E a vigilância sanitária, às vezes, precisa estudar para conhecer o que ela deve fiscalizar, o que não fiscalizar. Ela nem sempre vai estar conseguindo fazer todas as fiscalizações. Então, as pessoas não estão tomando uma atitude. E aí eu me peguei, tipo, refletindo sobre essa informação, e eu fiquei, assim, do tipo... enquanto não houver uma mudança de comportamento do cliente, a gente não vai conseguir mudar a nossa percepção da qualidade do ar. Enquanto a gente ficar esperando que a fiscalização transforme isso, por exemplo, se eu não executei o projeto de qualidade do ar, eu não vou executar até que a fiscalização venha e me autue. Entendeu? Então, tipo, a gente precisa, sim, continuar falando sobre isso, e quanto mais a gente falar, melhor. Vamos lá. Então, hoje eu queria trazer para vocês também as consequências da falta de execução de projetos de renovação de ar, ou quando já inicia a obra e, de repente, está faltando a renovação de ar em alguma sala que resolveram tirar uma janela, e aí ela ficou sem a ventilação, e agora nós vamos ter que chamar o pessoal para fazer a renovação de ar. Então, os problemas mais comuns que eu vejo em obras são retrabalho, erro de projeto, mobilização de equipe, porque daí você vai ter que refazer a obra, né? Mobilizar o pessoal até a obra, atraso na entrega de obra e o aumento do custo. E para mostrar esses problemas, eu resolvi trazer alguns casos. Essa planta aí que eu estou mostrando para vocês, ela é de um projeto de um retrofit que aconteceu. Anteriormente, ali haviam dutos ovais, e ali à esquerda, no canto inferior, onde aparecem duas caixas de ventilação, é a casa de máquinas. Então, aqui, ó. Na próxima foto, vocês vão ver, ó, que no projeto foi colocado 2 ventiladores para fazer a renovação de ar daquele ambiente. E ali naquele local havia uma casa de máquinas. Se você olhar ali bem no canto da foto direita, dá para ver que tem um duto cortado. Isso é durante a obra. E esse duto aí foi tirado, que era do duto oval, e foi instalado, então, esses ventiladores para fazer a renovação de ar. Dentro da casa de máquinas havia uma abertura para fazer a tomada de ar externo, uma abertura com filtro. Aí o que aconteceu? O cliente, dono desse espaço, pensou assim, bom, já que tiramos todas as máquinas que estavam na casa de máquinas, aquela sala ali ficou sem nada, sem nenhuma ocupação, tinha só aqueles 2 ventiladores no teto. E o que eles pensaram em fazer? Eles resolveram reutilizar a sala. A partir do momento que eles resolveram reutilizar a sala, eles resolveram colocar daí forro, luminária, fizeram piso, retiraram a tomada de ar externo e deixaram os ventiladores por cima do forro. Aí o pessoal que começou a fazer a obra entrou em contato com a gente, porque tipo assim, olha só, os ventiladores aqui, a gente não sabe de onde que eles estão pegando ar, eles só estão em cima, assim, instalados acima do forro. Não tem nenhuma tomada de ar externo que esteja ligada a eles. Aí, então, o que a gente fez? A gente foi lá na obra, vistoriamos, abrimos todo o forro, aí a gente conseguiu achar um alçapão, e aí a gente fez um projeto para conectar os dutos ali para aquela área externa. Aqui segue mais um detalhamento do projeto. Aí a ideia era subir, colocar ali a tomada de ar externo e fazer essa conexão. O problema foi que durante as vistorias que nós estávamos fazendo, antes de fazer a instalação dos dutos, a gente resolveu testar o ventilador. Nós pensamos, vamos ligar, vamos ver se eles estão funcionando. E eles estavam funcionando, porém um ruído dentro daquela sala, que ele falou que ia ser uma sala para escritório, estava muito alto. A gente mediu com um decibelímetro por volta ali das 18h30, que já não tinha mais ninguém naquela sala, que ela estava desocupada, e só com o som dos ventiladores já estava em 60 decibéis. Então, para conforto acústico, esse valor já estava um pouco alto. Aí, o que nós pensamos? Tivemos que reavaliar o projeto e colocamos aí os ventiladores no alçapão. E aí, os dutos, a gente refez o projeto também para os dutos se conectarem aos existentes. Subimos ali a estrutura
colocaram a veneziana ali para a tomada de ar externo, e sim, a posteriori foi colocado os filtros na tomada de ar externo. Esse é o caso 1. Caso 2, nós temos uma sala de máquinas. Esse aqui foi, eu recebi uma solicitação para ir fazer a avaliação do sistema de climatização e depois dar um parecer sobre possíveis melhorias e, tipo, se o equipamento estava bom, se era necessário fazer um retrofit. E então eu cheguei lá, fui olhar a casa de máquinas, o equipamento ali, olhei a tomada de ar externo, pode ver que ela está passando por uma casa de máquinas 2, e ela chega num poço de luz. Aqui eu ampliei a imagem para mostrar para vocês que ele tem um filtro de ar já chegando na casa de máquinas, que é a da tomada de ar externo. Aí depois tem o duto que dá seguimento e vai sair lá naquela veneziana externa para um poço de luz. Bom, gente, o que aconteceu quando eu cheguei lá? Eu vou tentar reproduzir um vídeo aqui para vocês. É bem breve, ó. Tá ali ó, o equipamento, conforme o projeto. Essa daí, ó, eu dei uma pausada, é a tomada de ar com um filtro. Aí aqui, ó, o que seria a... Opa! Perdi o vídeo. Aí, tá. A tomada de ar externo, como eu falei. O que deveria... O prolongamento, né, do duto. E ali, o que era o poço de luz, eles transformaram numa sala de arquivo. E a tomada de ar externo já se perdeu. Ali, a renovação de ar do ambiente já não existia mais. Aí a gente deu como solução também, né, a gente colocar esse duto, elevar o duto para ficar ali acima, para aproveitar aquele poço de luz. Mas ficou assim por algum tempo, desde que foi feita aquela execução, sem que houvesse a renovação de ar adequada. O terceiro caso que eu tenho para apresentar para vocês. Vocês podem ver ali que tem 2 equipamentos do tipo centrais, aí tem os dutos saindo, e tem ali aquele TAE, que é a tomada de ar externo, e o UV 2.1, que é o ventilador, um gabinete de ventilação. A vazão dele está prevista para ser de 2.000 metros cúbicos por hora, e instalado sobre o forro, acionamento junto com o ar-condicionado correspondente. Imagino que seja a unidade aqui do lado. Aí a gente chegou para fazer a vistoria no local, ok, estava lá o ventilador, conforme o projeto. Porém, ao se aproximar do ventilador, a gente percebeu que a tomada de ar externo havia sido fechada, ou nunca foi instalada, e que o fio do ventilador, repare que inicialmente que estava ali, parece conectado no condulete, quando foi puxado, ele se soltou. Então, esse ventilador ele não estava nem ligado e nem conectado com a área exterior. Bom, esse problema foi mais fácil de resolver, porque a gente só disse, ok, vamos fazer então de acordo com o projeto o que estava previsto. Vamos ter que abrir ali e colocar a tomada de ar externo conforme o projetista já tinha indicado, para que seja feita a renovação de ar adequada do local. Aí agora aqui nós temos o caso 4. O caso 4 também. Esse daqui foi uma avaliação até que o local pediu, para que a gente fizesse sobre se a renovação de ar e se a ventilação estavam adequadas. Isso foi ano passado isso que a gente fez essa vistoria, então foi quando a gente começou a falar bastante sobre renovação de ar e qualidade do ar em função da pandemia. Aí, então, vocês podem ver que tem ali uma sala de máquinas ao lado dos banheiros, tem um equipamento pintado em azul e ali é um equipamento central, um splitão que ele está distribuindo ar ali pelos dutos, e ali, bem ao ladinho, tem uma representação rosa do que viria a ser o ventilador. Eu dei uma aproximada,
ali vocês podem perceber ó, que o que está em rosinha ali seria o ventilador, aí depois você tem o duto em azul achurado, e ali para fora você teria a tomada de ar exterior, que também ali, conforme a imagem, daria para um posto de luz. Aí, durante a vistoria, o que aconteceu? A gente chegou lá, verificou na primeira imagem que o ventilador ele estava, que ele foi instalado conforme o projeto. Porém, na segunda imagem, se vocês verem, durante a vistoria a gente já ficou meio desconfiado do tipo, olha, deveria de ter um cabo ali para fazer o acionamento desse equipamento. Aí, quando a gente viu isso, a gente ficou assim, não, vamos lá ver, vamos levantar o forro para ver como é que tá. O flexível, ele estava solto em cima do forro. Esse daí, então, ele nunca, nem foi feita a instalação adequada desse sistema. Aí a gente recomendou para o cliente que ele executasse o projeto da forma que havia sido inicialmente, que era necessário fazer a complementação do tubo flexível, a abertura e a instalação daí da tomada de ar externo, para que o sistema funcionasse de acordo. Vamos lá aqui. Aí agora eu vou trazer alguns exemplos de situações que eu vivencio bastante. Toda vez que vou numa sala de máquinas é uma caixinha de surpresa. E percebam, né? Vamos lá, vamos voltar de novo a falar de controle da qualidade do ar. No caso dessa imagem aí, vocês podem ver que tem muito solvente, que tem um monte de material químico. Na terceira imagem, se vocês olharem, aquelas espumas ali também estão fora da norma, porque elas provavelmente propagam fogo, também não poderia ter isso. E você tem escada, você tem solvente, você tem álcool, aquele material ali na segunda foto, eu acredito que seja até não sei se é cimento. Mas, enfim, a casa de máquinas, ela deve ser um lugar limpo. E essa daí, com certeza, está bem fora dos padrões. Tem uma perguntinha para você. Opa! Natália, Opa. pode ser? Pode sim, só não sei. Acabei saindo. Então, tem aqui assim, ó, a Juliana Marquezini perguntou se existe um valor de perda de carga para trechos retos de duto. Tem algum valor aproximado para considerar na perda de carga? Já até sei que você vai responder, mas está aqui a perguntinha dela. E ela continua perguntando se a tomada de ar externo precisa obrigatoriamente ser com a mesma vazão do ventilador, ou pode ser um pouco menor. E se sim, quanto menor? Não. Assim, bom, vamos lá. Primeira, a perda de carga em função de duto. Não tem como a gente dizer, porque a gente vai avaliar todo o sistema. Quando a gente vai fazer o projeto de ventilação, a gente primeiro estima o que a gente vai precisar. Aí a gente usa a recomendação da Anvisa ou a NBR para fazer o cálculo de vazão, do que eu vou precisar de vazão para o sistema. A partir do momento que eu determinei isso, eu vou olhar nos catálogos os ventiladores que eu posso e que eu tenho disponibilidade de instalar. Se eu vou colocar um ventilador no entreforro, se eu vou ter um ambiente para colocar um ventilador maior, enfim, do tipo Sirocco, limit load, enfim, aí você vai olhar esses critérios. Aí, conforme a distribuição do ar, a gente vai fazendo o cálculo da perda de carga. Acho que era essa a primeira pergunta. Então, eu não consigo... E também depende do diâmetro do duto, do tipo de material. Do tipo de material também. Seção, é isso aí. Ali, por exemplo, nesse caso aqui da foto, você tem um tubo flexível, a perda de carga dele é muito maior do que se às vezes eu colocasse um PVC ou um aço galvanizado. Perfeito. Mas, enfim, isso vai variar muito do tamanho e do tipo de material. Aí a segunda pergunta era... Se a tomada de ar externo precisa obrigatoriamente estar com a mesma vazão do ventilador, que imagino que seja o ventilador da tomada de ar externo, né? Ou se a vazão pode ser um pouco menor. Ela não precisa ser obrigatoriamente a mesma, mas ela deve atender a vazão que o ventilador está pedindo, entendeu? Então, tipo, eu não posso botar um ventilador que eu quero que tenha uma vazão de 600 metros cúbicos e botar uma tomada de ar externa pequena que vai passar só 150, que vai assobiar, vai dar uns assobios nessa tomada. Então, ela tem que, no mínimo,
atender a capacidade do ventilador que eu estou colocando. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Vamos lá. Então, essa daí eram as fotos que... Bonitas, né? Exato. De umas salas de máquinas bem cuidadas, né? Mas a segunda aqui, o meu último caso, ele é, assim, ele me chocou porque foi a primeira vez que eu vi carpete numa sala de máquinas. Porque aqueles equipamentos, esse tipo de produto, por incrível que pareça, não é, assim, uma novidade. Infelizmente, as salas de máquinas, se elas são grandes, elas acabam virando depósitos, tanto de material de produtos de limpeza, quanto para arquivos também. Já vi gente que colocou varal para secar os panos da limpeza dentro da sala de máquinas. Mas esse caso aqui foi a primeira vez que eu vi carpete dentro de uma sala de máquinas. E percebam ali na foto do meio, a condição do carpete. E o quão... Eu fico só imaginando como é que se fazia uma limpeza disso, né? Como é que tu faz para manter. Bom, eu, quando fiz a vistoria desse local, recomendei que retirasse um carpete e colocasse um piso que a gente pudesse depois fazer uma limpeza adequada. Inclusive, eu geralmente prevejo nos meus projetos um ponto para colocar uma torneira para poder fazer a limpeza dos equipamentos na sala de máquina. Perfeito, NBR 16401. Exatamente. Mas um carpete... Pode tirar. Bom, então, a minha apresentação era sobre esses casos, mas eu gostaria de falar mais um pouco para tentar... Tem uma perguntinha aqui, já que você acabou. Posso fazer? Pode, fica à vontade. O Luiz Dejardi pergunta, e quanto à limpeza de dutos ao longo do tempo? Isso aí vai também em função do projetista. Isso aí a gente não tem um critério. Eu não consigo te dizer assim do tipo, a cada 5 anos, a cada 7 anos, você limpa. Quem vai executar o seu PMOC que vai definir isso. Olha, eu não gosto de falar assim, do tipo, eu geralmente boto X data, porque vai muito do tipo do tamanho do sistema de ar-condicionado, como o André falou anteriormente, se ele está próximo ou não de alguma rodovia, de alguma central que acumula poluentes. Primeiro você também tem que avaliar todo o sistema, se ele está com filtragem, se ele não está. Então, eu não conseguiria te dizer assim uma data do tipo, recomendo fazer isso, porque só olhando. E Perfeito. Isso a gente avalia daí no PMOC. A gente coloca isso aí. Você tem mais algumas considerações, então? As considerações é porque, assim, eu acho que é muito importante a gente falar disso. Quanto mais a gente falar, quem sabe mais a gente conscientize as pessoas, tanto o cliente quanto quem está na obra. Esses problemas aí que eu mostrei para vocês eram problemas que foram em função de, tipo, da falta de diálogo, de tipo, vamos executar, botar ali, tipo, que nem nesse caso aqui, ó. No primeiro, quero ocupar a sala porque ficou esse espaço e ali vocês podem ver na terceira foto e fechou simplesmente a tomada de ar externo. Então, voltando assim, a gente precisa... É triste. É bem complicado. Mas, enfim, eu acho importante, acho muito bom que vocês estejam falando disso, agradeço pelo convite, e a ideia é sempre, espero que a gente continue falando mais e mais disso, para que a gente se conscientize, né, da importância da qualidade, do controle da qualidade do ar nos ambientes. Perfeito, agradeço muito suas palavras. Vou fazer uma perguntinha aqui para o André, para ele não ficar chateado, que a gente não perguntou nada para ele, né? Tem uma pergunta. Tá. Isso. O André, o José Cláudio pergunta como calcular a pressão estática de uma bateria de filtros, né? Como é que ele soma as perdas totais considerando os filtros sujos? Não. A perda de carga dos filtros vai variar em função da velocidade de face que você está trabalhando, da vazão e do tamanho desse filtro. O que eu recomendo olhe os catálogos dos fabricantes de filtros, né? Se
se a ideia é fazer o cálculo da perda de carga do filtro, para você ter uma ideia qual que vai ser a perda de carga considerável. Nós sempre indicamos olhar pela perda de carga do filtro a meia-vida, para você ter uma média do funcionamento desse seu sistema. E o fabricante também indica, né, a pressão, a perda de pressão inicial e final. E final. Com isso, você consegue fazer o cálculo, né, de acordo com a saturação desse filtro. Nós, lá na Cicflux, pensando nesse trabalho, nessa dificuldade, sabemos que varia de acordo com a vazão, o tamanho dos filtros, por isso que nós mandamos as curvas de perda de carga já disponível, já considerando a vazão do ventilador menos a perda de carga dos filtros. Muito bem. Muito bem, muito bem. Bom, nós tivemos aqui várias perguntas, nós já respondemos a maior. Apareceu mais uma aqui, do Ricardo Souza. Qual o tipo de filtros na captação de ar externo para sistemas de renovação de ar e de escada pressurizada? Essa é boa, hein? Quem quer responder? Quer comentar, Natália? Bom, para renovação de ar, vai depender do ambiente. Qual é o tipo de filtro que tu vai usar? Por exemplo, se você vai para um ambiente hospitalar, você vai ter um tipo de filtro, que é um filtro absoluto. Se você vai para um ambiente que é um escritório, você vai ter um filtro G4, M5, e, enfim, vai ali do tipo, conforme o ambiente, você vai olhar a tabela e vai daí colocar a classe de filtragem. Para escadas pressurizadas, olha, eu ainda não fiz um projeto. Essa daí me pegou. Não sei se vocês já fizeram algum projeto para escada pressurizada, mas eu não tive a oportunidade. Mas acredito que deva ter alguma especificação só para ele, também para o tipo de filtro para escada. Na norma eu também não me lembro a exigência. Você lembra, André? Gente, desculpa, minha câmera ficou pipocando aqui, mas vamos lá. Escadas pressurizadas, se tem algum requerimento de filtragem mínima? Isso, aquele filtro lavável, metálico, é usado. Existem as baterias de filtros, né? Geralmente é 50 por 50, o filtro metálico, que a função dela é tirar a partícula grossa, né? Alguma sujeira, no caso de G1, G2, né? Isso. Perfeito. Tá certo. Aqui, olha, tem um pessoal aqui que está nos acompanhando, estão mandando os parabéns aqui para o André, a Inês está mandando parabéns para o André, mandando os parabéns para a Natália também, e por você, Natália, estar brilhantemente representando aqui o grupo feminino do HVAC, né? Então, estou bem nervosa. Não, você mandou muito bem. É meio rápido demais. Mandou muito bem, acho que sua apresentação foi, de fato, bastante interessante e tenho certeza que agradou o nosso pessoal aqui, bastante gente nos acompanhando, né? Olha, Daniel mandando também parabéns. Essa apresentação da Natália... Gente, desculpa, minha câmera está... Eu não sei se é por causa da minha internet aqui, eu estou fora do escritório hoje, né? Então a internet que está variando. É um excelente exemplo de como nós precisamos de profissionais na área do ar-condicionado, né? Que aplicam as normas, as boas práticas de instalações. Essas fotos aí foram grandes exemplos de pessoas que mancham a imagem do ar-condicionado, né? Instalações para inglês ver, deixa o sistema fechado, ninguém vai olhar isso daqui, exato. A renovação do ar a pessoa não vai notar, e isso está atrapalhando a saúde das pessoas, atrapalha o nosso mercado, né? Nós vimos a mídia caindo em cima do ar-condicionado por conta de exemplos como esse, né? Nós temos um sistema que a pessoa fala, eu tenho um ar-condicionado. Não, você tem um conforto térmico ali. E muitas vezes, é igual aquelas casas de máquinas, né? Tem álcool, pode ser aquecimento também, ou qualquer outro contaminante, aquele carpete. Na hora que tirou aquele carpete, eu tenho certeza que aquele chão estava verde, azul, amarelo, de todas as cores. Isso se já tiveram feito alguma limpeza naquele ar-condicionado, né? Então, nós precisamos de profissionais que aplicam as boas práticas, né? Isso só vai melhorar o nosso mercado. Verdade. E fotos como aquela, vamos lembrar, né? Fotos como aquela, André, como a gente já fez treinamentos por aí, né? O André também é um parceiro de treinamento dos fiscais da Covisa, da Anvisa.
nos acompanhou aí pelo Brasil. Vamos lembrar que aquele tipo de sala de máquinas, além de configurar um grave e iminente risco de incêndio, ele é uma infração sanitária punível nos termos da Lei 6437, com penalidade de R$ 2.000 até R$ 1,5 milhão, sendo dobrado na sua reincidência. Então, quando algum colega que nos acompanha se deparar com uma sala de máquina, com aquele cliente difícil, que acha, não, mas... Veja bem, cabe a nós, profissionais do setor, explicar quais são as consequências, principalmente legais, né? O que pode acontecer, e você vê a Natália também, engenheira de segurança, aquilo ali é grave e iminente risco de incêndio. Material inflamável do lado de equipamentos que produz faísca. Uhum. O que dizer daquilo, né? A espuma daquela sala que possuía carpete é daquelas que solta uma toxina, um cheiro forte, sabe? Então, ela também estava totalmente desadequada. Eu já vi muito disso daí. Realmente, nós temos que melhorar bastante aí os trabalhos do PMOC, né? A conscientização. Sim. Eu nem chamo de conscientização, eu chamo de sensibilização dos nossos clientes, do cliente final, principalmente, que não enxerga muito valor nesse tipo de trabalho que nós estamos discutindo hoje à noite aqui, só enxergam a manutenção como sendo um fator de custo, mas que, em determinado caso, principalmente numa época de pandemia, esse trabalho ele resulta em salvar algumas vidas, né? Você está contribuindo para a saúde das pessoas. Pois é, Valdo. É isso aí. Olha, montes de parabéns aqui para nós todos, o Chan, Daniel Castro, Luiz Dejar, o Helbert. Agora eu tenho um anúncio aqui para fazer. Vocês pensaram que eu ia esquecer, né? Mas teve um sorteio que foi feito aí. E o Felizardo é o Carlos Canassa. Ele ganhou aqui um sorteio, ganhou um split vent, é isso, né, André? Isso mesmo, um split vent. Ele foi sorteado, né? É o Carlos Canassa. Então, como vocês vão fazer a entrega, mas você já tem os dados aí do Carlos e eu imagino que vocês vão entrar em contato para fazer a entrega do brinde, que é muito legal. Aliás, eu estou fazendo uma obrinha aí que eu estou utilizando, esses produtos aí, são bastante... Tem um custo efetivo dele muito bom, né? Resolve muita coisinha chata para a gente, né, Natália? Tá louco, assim, olha, é muito bom, é muito bom. É muito bom. Certo. O produto está de parabéns. Nós estamos em cima da hora, eu vou encerrar, então, essa nossa live, já são 19h58, agradecendo mais uma vez a SICFlux, agradecendo a nossa equipe técnica, a Mone, o César, o Alan, o Libório, agradecendo também, principalmente, ao André e... uma menção especial para a Natália Brondani Borges, que nos abrilhantou esta noite aqui com suas palavras muito bem recebidas e muito importantes. Peço mais uma vez para a nossa audiência qualificada aí, que nos acompanhe nas mídias sociais, tem muita informação à disposição no nosso canal do YouTube. Peço que você se inscreva, hoje está difícil. E não deixe de nos dar o seu like se você gostou dos nossos assuntos, das nossas exposições. Isso é importante para a gente, né? Nesse mundo aí dos youtubers e tal. A gente está começando aí com uma difusão estritamente técnica, né? Então, esse é um assunto que não é assim de grande público, mas do público que nós temos, nos dá muita satisfação saber que estamos agradando. Mais uma vez, então, muito obrigado, muito boa noite, Natália, Alan, André, Mone, César, Libório, todos os nossos amigos que deixaram as suas perguntas, nos sigam e, mais uma vez, fiquem em paz, pessoal. Até a nossa próxima oportunidade. Certo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.